Seja muito bem-vindo, eu sou Renata Ferreira e eu te ensino como faturar R$ 6.000 por mês com um produto só, e nesse caso é bolo brownie, tá? Então hoje a gente vai para a linha de produção. Hoje eu vou fazer um bolo brownie de pistache, que não é pro delivery, é para presentear uma pessoa querida. Então, o cabelo preso, eu vou botar a touquinha, tá? Eu não vou ficar aparecendo muito, vai ser só mesmo a questão de vocês verem o ingrediente, a preparação. Sem maquiagem, muito importante. Eu tiro a aliança, tá? Tirar os anéis, tirar tudo, porque os anéis acumulam bactéria, sujeira e a gente não quer isso para o nosso cliente, para presentear uma pessoa tão querida. Então, lavei as mãos, comecei aqui, já pesei todos os meus ingredientes, vocês já vão ver. E vai ser só o passo a passo, a preparação, para vocês verem que não tem mistério, é muito rápido, é muito prático mesmo. Deixei tudo pesado aqui na minha bancada e já vou mostrar pra vocês o passo a passo. Bom, agora que vocês já me viram, já me apresentei, vamos começar de fato. Aqui é um bowl transparente de vidro, só para que vocês possam ver, tá? A preparação. Normalmente faço no meu de inox, que eu tô mais acostumada, me adaptei melhor. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, o meu forno tá pré-aquecendo ali em 180 graus. Isso é muito importante, porque o brownie ele tem que entrar já com o forno quente. Senão ele vira mais um bolo, ele fica ali num forno morno e fica cozinhando demais. E não é o que a gente quer. Então eu já pesei meus ovos. Ah, muito importante. Esse bolo, gente, somente esse. Esse e o de blueberry. Eu faço com óleo vegetal. Óleo vegetal, gente, tenta procurar o melhor que você conseguir, tá? Porque a gente substitui a manteiga por óleo vegetal. Então eu vou te mostrar aqui o que eu tô usando. É esse daqui, eu uso bastante de girassol, tá? Não precisa ser nessa marca, mas pode ser de milho, até o de canola, mas não usa o de soja, porque o de soja ele deixa um odor muito forte no seu bolo. Então você vai ficar com um bolo fedendo e ninguém quer isso. Então aqui tá o nosso óleo, tá? A gente vai colocar aqui o óleo e vai misturar o óleo com açúcar. A espátula que eu falei pra vocês no vídeo anterior, minha espátula guerreira, que tá comigo em todos os momentos. Então, o óleo já foi. Açúcar. Sabe por que, gente, que eu mudei pro óleo? Foi muito... Eu comecei a fazer esse bolo com manteiga, mas ele é um bolo de pistache. E as pessoas que comem pistache, os meus clientes principalmente, eles chegaram até mim e começaram a falar que tinham intolerância à lactose. Eu não sei qual ligação tem, mas a maioria das pessoas que gostam de blueberry e pistache acabam não comendo derivado de leite. A maioria, tá? Não tô dizendo todas. Aqui na minha região. Então eu comecei a adaptar esse bolo e ele ficou muito mais gostoso. Eu tirei a manteiga e botei o óleo de girassol. E agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar tem que ir em grande quantidade, tá? Esse daqui é o açúcar refinado, ó. Você pode substituir pelo açúcar cristal. Se você substituir pelo açúcar mascavo, você vai ter uma outra cor nesse bolo. Vai ter uma outra textura, um outro odor. Não é que vai ficar ruim, mas ele vai roubar a cena do nosso pistache. Não é isso que a gente quer. Então, para esse bolo aqui, eu tô usando o açúcar refinado, tá? E aí eu misturo óleo com açúcar refinado. Ó, misturo com a espátula mesmo. E aí a gente vai criando uma textura, né, de essas bolotinhas aqui, assim mesmo. E agora a gente vai pegar os ovos. Aqui já tem os meus ovos, a quantidade correta, 2 ovos, mas lembrando que 2 ovos aqui, eles precisam ser pesados, tá? Então é uma receita que ela foi pesada antes. Tô misturando com a espátula, porque o açúcar refinado, ele, sabe, ele mistura bem, ele não precisa de um fouet, diferente do açúcar mascavo, ele não cria aquelas bolotas, sabe, aquelas pelotinhas. Então aqui a gente vai misturando aqui com a espátula mesmo, ó. Você vê que eu não faço muito esforço, eu só agrego aqui, fico acrescentando o açúcar no ovo, fico homogeneizando essa massa aqui
que já tá começando a criar um corpo, uma aparência. E ainda nem entrou a farinha, mas ela já tá, ó. Aqui eu vou usar essa pasta saborizante da Blend, que eu já falei. Então, a potência dela é muito forte. Não preciso colocar em grande quantidade. A que eu colocava antes era uma outra pasta da Fabre. Essa eu precisava colocar o dobro. Então, se atente aí nas suas marcas de pasta saborizantes. Aqui eu vou de olho, tá? A gente vai colocando aqui. Eu já sei a quantidade para colocar, mas eu tenho tudo isso passo a passo na receita, porque eu já tô muito acostumada a fazer. E nesse caso aqui da pasta saborizante, eu não peso mais, porque eu já tenho a colherzinha. É a minha colher, a colher que eu meço mesmo, que lá na balança ela dá o peso ideal. Mas a sua colher de casa pode não ter esse tamanho, por isso que todas as minhas receitas, elas são pesadas na balança. Então aqui eu vou juntando. Gente, não tem mistério nenhum isso. Só juntando, que aí ele vai se... Ele é um verdão, ó. O cheiro de pistache já tá aqui na minha cozinha, muito gostoso. Gente, eu amo pistache, tá? Eu realmente faço esse bolo como se fosse pra mim. Que eu gosto. Não sei se você gosta ou não, mas ele pega um sabor muito forte. Aqui já tenho a minha farinha de trigo peneirada. A farinha que eu uso, gente, também impacta muito no brownie. Eu tô usando essa daqui. Mas não é pela marca que você vê a farinha, não. É pelo tipo. Ela precisa ser tipo 1. Olha, tipo 1. Tá escrito aqui. Por quê? Porque essa farinha aqui, ela tem uma quantidade de proteína menor do que as outras. Tem farinha de trigo que é tipo 2. E aí já não serve muito para fazer bolo. Por quê? Porque ela trabalha muito com glúten, ela desenvolve mais glúten. Toda farinha de trigo contém glúten, mas quanto menos quantidade de proteína, menos ela vai desenvolver esse glúten. Então, quando você coloca aqui na receita a farinha de trigo, você já está finalizando, principalmente para brownie, senão fica uma textura de bolo, de pão. Então, a gente coloca a farinha de trigo já peneirada aqui e só mistura. Mistura. Ó, não faço movimentos bruscos, devagar. E eu vou encorpando essa massa para ela ter uma textura, para o meu brownie ficar bem molhadinho, tá? Vocês vão ver que essa quantidade de óleo aqui que eu coloquei, ele fica perfeito para essa quantidade de farinha. Ó, movimento, eu vou pegando de fora para dentro, misturando, dou uma girada de um bowl, olha, eu não usei nem o fouet, porque o açúcar refinado ele misturou bem, então a farinha também tá bem misturada. A intenção é mexer o mínimo possível para que tudo vire uma massa só. Então você não precisa ficar batendo. Por isso que a batedeira, ela não precisa ser utilizada nesse caso. Aqui, ó, já tá com a textura que eu quero. Aqui eu já posso parar de mexer e agora eu vou pra fase final, acabamento. Deixa eu guardar aqui minhas coisas. O pistache. Gente, eu não coloco o pistache dentro dessa massa por um motivo. O pistache, ele vai dar uma afundada. Quando eu colocar aqui no tabuleiro, aí vai ficar tudo aqui embaixo. E a minha intenção é que ele fique em cima, né? Pra pessoa, pro cliente ver logo esse pistache de cima. Então, ele vai ser o pistache mesmo. Ele vai entrar por último. Então, agora eu vou colocar a massa no meu tabuleiro de 20 centímetros. Eu dei uma untada e coloquei papel manteiga no fundo, ó. Repara que eu nem cortei muito perfeito, não, porque ele sai bem, tá? Ainda mais que ele tá untado.
E aí, olha, o tabuleiro de 20 centímetros. Vamos colocar o pistache aqui, a nossa massa. Esse bolo de vidro é muito pesado, então quando vocês forem fazer, pega uma coisa mais leve. Eu tô fazendo com esse daqui só pra mostrar pra vocês mesmo, pra que vocês possam ver a mistura de dentro. Então aqui, olha, raspa bastante, pra não ficar nada no seu bolo, pra você não desperdiçar. Lembrando que cada colherzinha aqui, cada pedaço que ficar, cada parte que ficar é dinheiro que tá ficando. E aqui ninguém quer desperdiçar. Vamos lá. Eu tô fazendo isso daqui, gente, só porque as crianças foram... Meu marido foi dar vacina no meu pequenininho, né, no Joaquim. Ele tem 1 ano e ele foi tomar a vacina de 1 ano. Então eu tô com tempo aqui pra falar com vocês sobre receita. Aqui eu compro, eu não sei onde que vocês têm acesso, mas eu compro na Casa Pedro pistache. Não é muito barato não, tá, gente? Ele é até bem caro. Olha, 142 gramas eu paguei R$24,89. Não dá pra ver aqui direito, mas olha, R$24,89, 142 gramas. Então, coloca com moderação, mas não fica com tanto medo não, porque você vai repassar tudo isso para o seu cliente. Eu trabalho com uma planilha que o Felipe fez, que tem todo o custo ali, o cálculo de quanto você tem que cobrar, para que você não tenha prejuízo. Se você quiser também cortar esse pistache, triturar ele, para virar uma farofinha, você pode, tá? Mas eu gosto de deixar eles inteiros, assim, pra pessoa morder bem o pistache. Então aqui vai pro forno. O meu forno, ele aguenta... Esse bolo ele fica 9 minutos no forno, 10. Então a gente vai colocar ele no forno, mas tem que ficar de olho, tá? O seu forno, eu não sei a potência. Aqui tá em 180 graus. 180 graus, aguenta ficar 9 minutos. Deixa eu voltar aqui pra falar com vocês. Então, gente, já me desfigurei aqui pra falar com vocês um pouco. Não tem nenhum mistério. Todos os meus bolos, eles partem desse princípio, tá? Eu não quero criar aqui grandes confeiteiras, não é o intuito. Você não precisa ser uma mestre cuca, colocar lá uma doma super cara e ir pra sua cozinha de luxo. Eu aqui tô com a minha cozinha ainda em processo de mudança, a gente está começando a fazer uma reforma, comprar grandes equipamentos, mas não pro brownie, porque o bolo brownie, ele não exige isso de você. É porque eu tô num processo de começar a trabalhar com outro produto, não porque é mais fácil, mas porque eu preciso me desenvolver mais em outras coisas. Então, você pode começar na sua cozinha com o que você tem. Esse vídeo foi só para te mostrar que com uma espátula, um bowl, poucas coisas, uma balança, tá? Eu não pesei pra vocês na hora do vídeo, mas tudo foi pesado antes e passado na peneira. Só a farinha de trigo, o açúcar cristal ou açúcar refinado eu não passo na peneira. Então, assim, facilitando a sua vida. Porque não adianta nada ganhar R$6.000 por mês e ficar o dia inteiro na cozinha. Eu tô aqui porque o meu filho tá lá tomando vacina e daqui a pouco ele vai chegar. Imagina, o meu filho de 3 anos teve uma reação horrível com essa vacina de 1 ano. Eu não sei de vocês, mas foram 3 dias sem colocar a perninha no chão, sem conseguir pisar. Então eu tô me preparando pra isso. Tô aqui, fiz um bolo. Eu tenho já um bolo do delivery, tá? Um bolo brownie. Hoje eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira. Quarta-feira o movimento não é tão forte assim no delivery, então eu deixo sempre um bolo brownie base de meio amargo pronto pra colocar no recheio e um bolo vegano. Às vezes eu coloco um de pistache também no delivery às quartas-feiras, mas normalmente eu coloco a partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, aí eu coloco. Então assim, não tem nada que você precisa assim, caramba, eu preciso estudar muito isso. Não, é o simples mesmo. Faça com o que você tem. Ou se organize, faça o melhor, tá? Tome cuidado com as mãos,
como você vai manusear as coisas. Tenta ter uma esponja só para lavar os seus utensílios de brownie, de bolo, tá? Isso faz toda a diferença. Se a sua cozinha é compartilhada, como é a minha, que eu faço almoço, faço bolo, faço janta e faço bolo, então separa as coisas, não tem muito mistério. Uma esponja de, da casa e uma esponja dos seus utensílios, pronto. E deixa essa bancada sempre limpa, isso daí é o básico, dá uma limpada, joga um cloro, joga um álcool, limpa, deixa sempre higienizado, uma solução, e você consegue manter a ordem, fazer seus bolos, fazer sua comida, preparar a sua vida sem muito mistério, sem precisar investir em uma cozinha industrial, sem precisar investir em equipamentos super caros. Então, assim, e você vai ver que desse jeito, se você poupar, você imagina, primeiro mês você fatura 1.000, 2.000, aí você guarda esse dinheiro, não investe em equipamentos, porque a confeitaria ela é meio cruel com isso. Você tá lá assistindo o Instagram e você olha assim coisas absurdas vendendo. Ah, eu quero isso, eu quero fazer essa decoração, eu quero eu quero colocar essa novidade no meu cardápio. Gente, não cai nessa, senão você não vai conseguir evoluir, entende? Isso daqui não é uma renda extra, como eu falei no outro vídeo, isso daqui é a renda principal da sua casa. Então, evolua, tá? Financeiramente, principalmente. Guarde seu dinheiro, poupe, porque o primeiro mês você não vai ganhar tanto, mas no segundo você já vai ganhar provavelmente o dobro. Aqui tá sendo assim. Eu comecei no delivery no mês ganhando R$ 1.000, menos de R$ 2.000, e no segundo mês já partiu para 4.000. E a gente vai crescendo, fora os nossos clientes, aqueles clientes que eu falei para você conseguir lá no início. Então eles voltam, eles vão comprar com você, eles vão encomendar de você, ainda mais quando verem sua loja no delivery, é muito importante. Eles vão ter mais credibilidade em você, você vai passar mais autoridade, então você tende a vender mais para os seus clientes fixos, né, da sua lista lá que você já acumulou, e junta com os clientes do delivery. Então, assim, vai com calma, vai juntando, deixa uma conta no banco só para isso. A gente vai falar sobre esse tipo de planejamento mais pra frente. Essa parte é mais meu marido que cuida, mas se você for sozinho, você também consegue dar conta, não é nada impossível, tá? É porque é uma questão de... aqui em casa a gente vive melhor assim, a gente colocou... como ele largou o emprego para trabalhar comigo e ele trabalha melhor com essa parte de finanças, a gente delegou isso um pro outro, né? A gente entrou nesse acordo. Mas se você não tem alguém que faça isso, fica aqui ligado que a gente vai disponibilizar um meio de você poder fazer isso sozinha, independente mesmo, tá? Ninguém quer criar aqui pessoas dependentes de receita, de planilha, contador. Gente, isso é muito cansativo. Vamos simplificar. Não fica olhando aqueles vídeos de confeitaria loucos que você vê pessoas com bolos surreais, assim, fazendo várias decorações. Faça o simples, mas um gostoso, diferente. Se especialize, tá? Essas pessoas nem sempre se especializam e fazem um cardápio gigante. Faz um cardápio pequeno, especializa, diminui, dilui tudo aquilo que você aprendeu, dilui para um produto só. E só depois, assim como eu, que agora comecei a fazer outro tipo de bolo, você dá o próximo passo. Mas por enquanto, se especialize no seu produto, seja a melhor, seja uma referência. Gente, não tem nada melhor do que o cliente chegar pra você de novo, de novo, de novo. E aí você começa a perceber, uau, eu sou boa nisso. E te dá mais confiança pra você aprender a fazer outras coisas. Eu não sei se você realmente sonha em aprender a fazer bolo brownie. Nunca foi meu sonho. Mas quando eu comecei a fazer e vi que era fácil e vi que era maravilhoso, meu conceito mudou, sabe? Eu tinha um conceito de confeitaria totalmente diferente. Eu achava que eu precisava ficar o dia inteiro na cozinha, o dia inteiro no forno, que eu não ia ter tempo pra mim. Mentira, eu vou sair daqui, eu vou cuidar do meu filho, que vai chegar, provavelmente vai ter uma reação chatinha de vacina. Eu vou poder fazer almoço, eu vou poder passar a tarde com ele.
Saindo um bolo de delivery, eu tenho aqui pronto. Eu tenho pronto um bolo de delivery, eu tenho pronto um bolo que eu vou dar de presente. E acabou o mistério. Saiu o delivery, eu preciso fazer outro bolo. Tranquilo, faço em 15 minutos, vocês já viram. Eu tô aqui conversando com vocês, o bolo tá no forno. Daqui a pouco eu vou tirar. E acabou. Aí se eu quiser fazer mais uma cobertura, colocar uma piscina, mais uns 3 minutos, 4. Façam melhor, mas que você gerencie bem seu tempo e suas finanças. E aqui a gente vai te ensinar isso. Com o que você tem, na coisinha que você tem, sendo mãe, a ser uma empresária e de sucesso. Porque não é todo mundo que ganha 6 mil reais por mês, não. E aqui, eu já nem tô ganhando mais 6 mil reais por mês. Eu tô dando uma base que eu ganhava mais lá atrás, porque agora eu já tô ganhando mais. Ainda mais nessa época que a gente tá em dezembro, tá? Se você tá vendo esse vídeo no futuro, eu tô em dezembro de 2020. Assim, ano que vem, vocês vão ver uma mudança aqui. Por quê? Porque lá atrás eu poupei. Eu não me deixei levar por esses vídeos loucos de Instagram, por essas confeiteiras que ficam falando que você tem que fazer isso, aquilo, comprar aquilo, batedeira, bailarina. Gente, o simples é o que te leva longe, é o que te faz ser diferente. Porque um monte de gente está aí com um monte de talento sendo desperdiçando dinheiro. A pessoa não consegue dar o próximo passo. Então, passo de cada vez na sua cozinha, com as suas coisas. E com o seu tempo, com o tempo que você tem, você vai crescer. Sozinha, acompanhada e tendo tempo para os seus filhos, que isso é o mais importante aqui, tá? Fica ligada no próximo vídeo que eu vou mostrar mais alguma... Na verdade, eu não sei o que eu vou mostrar, mas eu vou mostrar muita coisa. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês que, por mim, eu ficava aqui falando o dia inteiro. Deixava a câmera ligada, vocês vendo aqui, criança chegando, eu cuidando da criança. Mas não é bem assim, né? A gente tem que selecionar o que vai postar, porque a rotina é cansativa. Então, daqui a pouco a criança chega e eu tenho que cuidar dela. E eu vou tirar esse bolo aqui agora, eu vou mostrar pra vocês. Fica aí. Gente, aqui tá o nosso bolo, tá? Deixa eu pegar aqui um papel pra conseguir levantar ele, pra vocês verem. Eu não uso pano de prata nessa hora. Normalmente eu uso luva, mas eu não tô achando minha luva aqui, então a gente usa esse papel toalha pra não contaminar o bolo. Olha que lindo. Ele tá bem verdinho. E aí o que eu faço? Eu tirei ele do forno um pouquinho antes. A textura dele, tá vendo? Ele pode cozinhar mais. Ele fica mais craqueladinho de açúcar. Eu tirei ele um pouquinho antes e agora eu desliguei o forno. Então, eu desligo o forno e coloco ele de volta no forno. E deixo ele no forno desligado, porém quente, por mais aproximadamente uns 5 a 10 minutos, até olhar e ver que ele tá craqueladinho. Mas isso é uma coisa que você tem que entender com o seu forno. Se entender com o seu forno é mais difícil do que se entender com o seu marido, ou com o seu namorado, ou com a sua mãe, ou com seus filhos. Então, assim, se entendeu com... Mas depois que você se entende com o seu forno, é muito interessante, porque você não se desentende mais. É uma relação que você cria. E quando você entende o tempo certo que esse bolo que precisa ficar dentro do seu forno para ficar craqueladinho do jeitinho que você quer, você não volta mais atrás. Você já sabe ali qual é o tempo de forno preciso. Então, observa isso. Ele vai voltar pro forno e vai ficar ali descansando, tá? Ali ele vai formar uma casquinha durinha de açúcar, que foi aquele açúcar que a gente colocou. Então, gente, eu vou ensinar nas próximas aulas alguns macetes para isso, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho aqui uma faquinha. A gente vê mais ou menos, ó. Não dá pra ver, mas ele tá bem úmido. Aqui você não vai conseguir ver, ó. Ele tá bem úmido ainda, a faquinha. Você encosta, ela tá meio que colando. Então esse é o ponto certo para você desligar o forno e deixar ele ali descansando, tá bom?
Mas eu só fiz esse vídeo pra você entender que em 15 minutos você consegue fazer um bolo. E não tem nenhum mistério, não tem nenhum ingrediente, oh meu Deus, eu vou ter que ir na China comprar isso, vou ter que trazer importado dos Estados Unidos e tal. Não, é com o que você tem, você pode começar e faturar até 6 mil reais por mês para ficar em casa com seus filhos, com seu marido, enfim, poder focar em outro projeto, estudar, como você preferir. Então, agora a gente vai se despedir com esse bolo. Tchau! Olá, vamos agora para a hora da verdade, desenformar o nosso bolo brownie de pistache. Gente, é muito importante aqui, olha só, eu deixei ele descansando no forno, olha só, ele realmente criou a casquinha que eu tanto queria. Ele tá todo, olha, que perfeito. Gente, isso aqui fica muito gostoso. Quando o cliente corta, a pessoa corta, ele fica todo craqueladinho, assim, com aquela casquinha de brownie. E por dentro ele tá super molhadinho, super. Então, assim, ele tá exatamente como eu queria que ele ficasse. Perfeito. E agora a gente vai desenformar. Essa é uma hora bem complicada para quem não tem muita experiência, mas se você colocou o papel manteiga embaixo, eu já errei muito na hora de desenformar, tá? Então, por isso que eu unto a forma e coloco o papel manteiga embaixo. Então, aqui embaixo dessa forma, no fundo, tem o papel manteiga e ainda ela tá untada, tá? Se você estiver tranquila quanto o seu brownie, tiver segurança, você não precisa fazer as duas coisas não. Ou bota o papel manteiga ou unta. Mas eu oriento sempre botar pelo menos uma gordura entre o papel manteiga e a forma, pelo menos, para sair mais fácil. Aqui eu vou usar essa faquinha aqui, olha só. Ela não tem dente, ela não tem serrinhas, tá vendo? Essa é a faquinha ideal para esse momento. Por quê? Porque ela não vai machucar o bolo na extremidade dele, ó. Se ela tiver serrinha, aqueles dentinhos, vai arrancar os pedacinhos do bolo, vai ficar com a lateral muito feia e a gente não quer isso, né? Poxa, vai estragar todo o bolo, todo o charme do bolo, que a lateral tá perfeitinha. Então, essa faca a gente vai passar aqui, ó, na lateral e depois a gente vai tirar de uma vez só, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês esse processo, então eu vou parar de aparecer aqui um pouco e depois eu volto pra me despedir, tá? Então, vamos lá. A gente começa passando a faquinha bem rente à forma, bem, ó, bem juntinho, assim, fazendo força no sentido da forma mesmo, tá? Pra não machucar a nossa massa, a nossa lateral de bolo. E aí, ó, já tá quase saindo. Tá vendo? Aqui eu pego uma farinhazinha. Eu gosto de dar uma batidinha nele na pia, pra ele ficar bem limpinho, ó. Se você sentir que ainda tá colado o seu bolo, tá um pouco grudado, você pega, ó, e vai puxando. Aperta ele um pouquinho e vai puxando pra fora, ó. Ó, já tá saindo. Super tranquilo, tá, gente? Isso daqui não machuca o bolo se você fizer no sentido da forma. Agora vamos desenformar o bolo. Ó, saiu perfeito. Olha só. Aí o papel manteiga a gente tira ele com todo cuidado pra ele não machucar o nosso bolinho. Uau, olha essa massa. Tá verdinho por dentro, tá vendo? Tá super úmido, esse papel manteiga tá úmido. A massa tá super úmida. Olha só. E aí a gente vai virar esse bolo, opa, cuidado, tá? Você pode virar direto ele na embalagem que você for transportar. Mas eu gosto de limpar ele um pouco. Você pode pegar um papel. Então, assim, nessa embalagem, assim, fica melhor mostrar e falar, né? Essa embalagem tá perfeita, ó, ele tá super seguro. E aqui ele aguenta até amanhã. Na verdade, o bolo brownie, ele tem uma validade alta, tá? Se você colocar na geladeira, ele tem uma validade tranquila de 10 dias. Mas, se atente com a lateral dele. Essa parte aqui, toda a lateral dele fica mais ressecada. E o meio fica bem úmido, continua bem úmido. Então, se for vender, tenta vender de um dia pro outro no máximo, tá?
Tenta vender no mesmo dia. Coloca quando você achar que ele vai sair, porque o brownie de pistache, no meu caso, ele costuma sair de quinta a domingo. Então, quando você sentir isso, você já começa a fazer ele nos dias que ele vai sair, para que ele não fique muito tempo no seu estoque, que já não é muito grande. Então, você também não pode colocar o seu produto ali em risco. É muito importante isso. Como esse bolo aqui ele vai ser um presente, eu vou fazer depois a cobertura dele, que é a piscina, de brigadeiro de pistache. Eu vou colocá-lo numa caixa bonita com um laço, um cartão escrito à mão. E vou enviar pra minha, né, pessoa querida do coração que eu vou presentear. Mas se ele fosse pro delivery, eu ia colocar ele também numa embalagem parecida, só que sem o cartão, sem o laço. Ia ser uma embalagem um pouco mais simples, pro gasto, né, pra você não gastar mais do que deve. Então, fica a dica aí, embalagem para guardar esse bolo no seu estoque, na sua casa, na sua geladeira. Essa daqui é perfeita, olha, é baixinha e aguenta bem o bolo. Gente, esse bolo é muito gostoso, sério. E ele fica com uma casquinha ótima com essa técnica de deixar ele no forno. Então, adapta aí seu forno, seus ingredientes, estude bem seu forno para que ele fique desse jeito, tá? Porque se ele não ficar com essa caixinha, ele é um bolo, ele não é um brownie. Então, fique atenta com isso, a esse detalhe. Mas fora isso, ele vai ficar perfeito. E vai fazer sucesso com certeza, porque todo mundo fica impressionado com o bolo brownie de pistache. Sucesso no delivery, sempre que eu coloco sai, então é um diferencial, tá? Coloca na plataforma de delivery aí bolo de pistache, você vai ver poucos. Brownies de pistache eu só vejo fatias ou então individuais. E não é a nossa proposta, como eu falei, a gente vende bolo, tá? Então fica a dica aí. E vamos lá para os próximos vídeos que a gente vai falar sobre embalagens. Beijos, tchau!